Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão sobre porcentagem. Esta questão apareceu no vestibular da Universidade Federal da Paraíba. Bem, vamos abençoar. Em uma prova de rally, um carro percorreu 85% do percurso. Sabendo-se que faltam 180 km para completar a prova, qual é o percurso total? Bem, em problema de proporcionalidade, é muito importante que a gente saiba quais as variáveis envolvidas para que a gente possa plenamente montar o sistema de equações e encontrar a resolução da questão. Vamos ver. Em uma prova de rally, o carro percorreu 85% do percurso. Ora, podemos colocar uma coluna de percentagem. Sabendo que faltam 180 km para completar a prova, outra coluna, quilômetros. Né? Bem, a partir daqui, vamos fazer uma análise das situações. A situação inicial, ela nos diz o seguinte: é que o carro percorreu 85% do percurso, então 85% embaixo da coluna de porcentagem. Sabemos que faltam 180 km para completar a prova. Bem, 85 km, né? E a situação final. Ora, se faltam 180 km para completar a prova, ora, se a prova ele fez só 85%, né? Se a prova tem 100%, 100 menos 85%, então faltam 15% para completar a prova. Esses 15% correspondem a 180 km. Bem, na parte inicial, que é do enunciado, a gente não sabe que em uma prova de rally um carro percorreu 85% do percurso, mas a gente não diz quanto equivale em quilômetros. Então a gente diz que isso aqui pode ser a incógnita X, para que a gente encontre a resolução. Bem, em problema de proporcionalidade é muito importante que a gente consiga definir sentidos. Por exemplo, aqui da coluna porcentagem, de 15 para 85 significa que aumentou. 15 para 85. Então vamos colocar o sentido da seta. Sentido da seta ascendente, né? De 15 para 85. Bem, analisando isso aqui, 85 e aqui 15%. 15% eu percorro 180 km. Se eu percorrer 85%, eu vou percorrer mais quilômetros. Significa que se daqui para cá aumentou, daqui para cá também aumentou. Por quê? Porque é proporcional. À medida que a porcentagem aumenta, o número de quilômetros aumenta. Então a gente vai traçar o sentido da seta também de baixo para cima, porque elas são proporcionais. Se elas fossem inversamente proporcionais, os sentidos das setas seriam invertidos. Perfeito? Agora vamos montar aqui a nossa equação. Né? Olha, 85, né? Dividido por 15. 85 dividido por 15. Isso é igual a x, né? X dividido por 180. Está aqui o x de 180. Lá da nossa matemática básica, a gente sabe o seguinte, que isso aqui é como se fosse aquela famosa multiplicação em cruz, né? Que a gente vai só representar aqui para facilitar, né, o entendimento. Então qual seria a resposta disso? Seria igual a 15 vezes x, né? Então seria igual a 15 vezes x. Isso é igual a quê? É igual a 85 vezes 180. Aqui, igual a 85 vezes 180. Então, faltou um x aqui. Então esse x nosso seria quanto? O nosso x seria igual a 15.300 dividido por 15. Isso aqui, que dá 1.020. Pessoal,
Seria a resposta da questão? Bem, o aluno desatento talvez até pensasse que fosse, mas devemos ter cuidado que ele pergunta o seguinte, sabendo-se que faltam 180 km para completar a prova para o percurso total. O que é o percurso total? O percurso total significa que é o 100%. É igual a 100%. Mas por que é 100%? 100% seria 85%, que é esse primeiro que nós calculamos, mais os outros 15% que foi dado. Então o que seria isso? O que é 85%? Nós encontramos agora em 1020. Né? E o que é o 15%? O 15% ele foi dado, que é os 180. Né? Portanto, a gente adicionando essas duas parcelas, a gente chega ao resultado pretendido pela questão, que é 1020 mais 180. Então, como resposta, nós teremos 1.200, o que? A unidade pedida, quilômetros. Bom, pessoal, vocês observam que é uma questão aparentemente simples, mas que envolve talvez até uma pegadinha aqui no final. Bem, espero que tenham compreendido. Caso surjam dúvidas, é só repetir o vídeo. Obrigado.